Hoje vamos conhecer e destapar uma gigantesca mentira, das várias mentiras contadas por essa falsa igreja. Essa aí mesmo, que está na terra desde quando os primeiros apóstolos foram mortos e mentindo às pessoas. E que hoje subjugam e escravizam a todos através de suas doutrinas, que têm o medo como o seu regente. Dominam as mentes, os governos e os reinos deste mundo. Preparado para o que você vai ouvir? Graça neles e em nós também. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel e mais uma vez estamos juntos. Glória a Deus pela sua vida, abençoado querido. Muito obrigado a todos os 16 mil e pouco inscritos, né? Conforme eu ouvi aí um comentário de um grande abençoado que deve ser do sistema, ele fala 16 mil perdidos, mas perdidos para eles, né, abençoado? Realmente somos perdidos para o sistema. O sistema perdeu. Mas para Cristo nós fomos encontrados. Igual uma vez um pastor virou para mim e ele falou assim: olha, você não é escolhido. Eu falei: realmente eu não sou escolhido para estar lá dentro da sua igreja. Realmente eu não fui escolhido para isso. E graças a Deus por isso que o Senhor nos livrou disto. Bom, então, se você tem acompanhado as nossas mensagens, se você tem se interessado pelos nossos temas, eu quero te convidar, venha fazer parte da família da fé, desses 16 mil abençoados que hoje enxergam, abençoado, porque o sistema religioso, com as suas doutrinas, como eu falei, enganam, né? Eles inventaram vários axiomas, e vocês vão entender o que é axioma quando nós começarmos a falar sobre o assunto, e que se livraram desses axiomas, que nada mais é do que sofismas e altivezes na nossa mente. Fomos destruindo uma por uma, graças à revelação do Evangelho. O Evangelho dá o start e a gente vai destruindo e anulando esse sofisma, né, abençoado? Então, se inscreva em nosso canal, curta as nossas mensagens, deixe o seu comentário, um comentário elegante, mesmo que seja uma crítica, que seja uma crítica elegante. E, claro, compartilhem em suas redes sociais. Se você também deseja que o YouTube te avise quando o nosso canal colocar algum vídeo, é só você apertar aí esse sininho, essa carrapeta aí, que o YouTube vai fazer o papel deles, ok? Bom, abençoados, estamos diante de um tema bom, um tema tremendo, um tema que vai nos ajudar a entender melhor como funciona as mentiras, né? Eu quero destacar aqui uma mentira, essa mentira muitos carregam até os dias de hoje, né? Vamos ler, abençoado, em 2 Coríntios, para começar, começamos já muito bem. Vamos ler em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8, que diz assim, olha: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Paulo faz aí uma pergunta, né? O texto diz ministério do Espírito, atenção. E esse Espírito aí é um Espírito com letras maiúsculas. O que significa isso, André? Aí se trata do Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? Senão o Dynamos, senão aquele que nos move, que nos dá força para que a cada revelação que nos chega, através desse evangelho, criemos forças, por exemplo, para romper com os laços do tradicionalismo, né? É isso que o Espírito Santo faz. Ou seja, é essa revelação em ação nas nossas vidas. Inclusive, abençoados, essa palavra Espírito, ela dá uma confusão muito grande, principalmente para aqueles que chegaram hoje em graça. Por quê? Porque no sistema religioso, eles não falam nada dessa diferença de espírito, né? E que a Bíblia traz em seus livros. Eu acho que nada eles fazem, né, abençoados, claramente de acordo com a Bíblia. Eu tenho aqui no canal um vídeo onde eu trato desse assunto. Se chama Os 3 Espíritos da Bíblia. Eu queria te convidar a você assistir, que é interessante para você compreender melhor
o espírito com letra maiúscula, o espírito com letra minúscula, né? Esses 3 tipos de espírito que a Bíblia apresenta. Então, se você quiser ver essa mensagem, ela vai te educar bastante. Eu vou estar deixando aqui nas descrições desse vídeo, ali onde eu boto um breve resumo de cada mensagem, coloco ali alguns links também para os abençoados, e também vou estar deixando no card, que provavelmente vai aparecer. Se não aparecer agora, vai aparecer na hora que tiver, não ao vivo, né, abençoado? Mas tá aí, vai lá e veja, tá bom, abençoado? Então hoje, conforme Cristo nos disse, né, através desse versículo, que o ministério é do Espírito. Se é do Espírito, ele não vem com aparência. Porque muitos esperam o reino de Deus com aparência visível, e não é com aparência. Por quê? Porque no Antigo Pacto, a lei de Deus dada a Moisés, era tudo pela aparência. O próprio Deus instituiu o templo como um lugar onde ele se fazia presente. Mas para começar a entender essa história, a história dessa mensagem, temos que criar uma pergunta para respondermos, que é: por que eu tenho que ir à igreja? É uma pergunta que talvez ninguém nunca faça, né? Mas está dentro de nós. Por que eu tenho que ir à igreja? Então a igreja, nesse caso aí, é como o mundo pensa, não como nós hoje pensamos em graça, tá bom? Quando o mundo pensa em igreja, quando o mundo fala em igreja, ele aponta para onde? Para um lugar no mapa. Onde fica a igreja, a Assembleia de Deus? Na rua tal, você entra por aqui, vai por ali. Até a gente entende nesse sentido, né, abençoado? Mas quando se vê a igreja, não vem à nossa mente, quando nós estávamos no sistema religioso, não nos vem à mente que igreja somos nós reunidos, e não um lugar físico. Então o mundo entende que essa construção é uma igreja. Só que não é isso que diz o sentido bíblico da coisa, porque já foi um dia, hoje não é mais. Então a resposta mais adequada para essa pergunta, por que eu tenho que ir à igreja, a resposta é simples: porque eu tenho que me salvar. Essa é a grande questão de tudo. Salvar de quê? Do inferno pregado por eles mesmos. Então eles pregam uma destruição, eles pregam uma condenação e, por outro lado, apresentam quem? Uma suposta salvação. E ali, quando você está aceitando Jesus, na verdade você está aceitando ao livrinho de regras do dono do terreiro, né? Que cada terreiro tem o seu dono, né? E dentro desses lugares não é diferente. Então essa é uma das grandes mentiras contadas por essa igreja, que não há salvação fora da igreja. Vocês sabiam que eles pregam isso? Pô, André, eu frequento lá, estou há 10 anos lá na igreja metodista e nunca vi o meu pastor falar sobre isso. É porque isso está entre linhas e você vai entender isso. Agora, para tentar entender, essa história começou lá no Antigo Testamento, essa história de igreja, onde o próprio Senhor Deus visitava o tabernáculo e mais tarde o templo. Então este lugar ficou conhecido como o quê? A casa do Senhor, a casa de oração, a casa da comunhão. Ali o homem, sim, naqueles dias, congregava com seu Deus. Por isso que o salmista Davi, exaltando esse lugar, ele disse, Salmos, número 122, versículo 1, que eu inclusive já li várias vezes quando eu estava no sistema, diz o quê? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então eu mesmo quando estava no sistema, eu abria o culto assim, eu lia esse Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e apontava para onde? Para o local onde eu estava. E todos aqueles que estavam me ouvindo ali dentro daquele lugar, exaltavam o Senhor, glorificavam o Senhor, como que se aquele lugar ali fosse realmente a casa do Senhor. E o fato, amados, é que não é mais. Essa é a grande mentira contada por esses homens que se denominaram cristãos. E a única coisa que fazem é o quê? É ultrajar Cristo. Mas olha, antes havia sim essa necessidade de estar ali dentro das sinagogas, dentro do templo, porque a comunhão com Deus, no Antigo Testamento, havia sido perdida quando o homem pecou. E a consequência desse pecado está aqui, olha, Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos, vou tirar esse daqui. Aí.
Romanos capítulo 3, versículo 23, inclusive é um versículo bastante explorado pelo sistema religioso, fora de um contexto, né? Ah, tudo lá é fora do contexto. Diz o quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Paulo falava para aqueles, naqueles dias, que ainda estavam debaixo da lei. É necessário entender Romanos. Os primeiros capítulos de Romanos mostra a decadência moral do homem no que tange ao período que foi da queda do homem, em Adão, até Cristo. Depois de Cristo, na cruz, morto e ressurreto, o tempo virou, o tempo mudou. É isso que essa falsa igreja não entende. Então Paulo falava para aqueles que ainda estavam debaixo da lei de Moisés. E Paulo falava que todos, judeus e não judeus, só que para os judeus havia uma lei. E para os gentios não havia essa perspectiva de ter, por exemplo, seus pecados perdoados. Sabia disso? Quem era gentio estava afastado. Isso na época da lei. Não, então, abençoado, nós estamos falando da lei. E hoje não estamos mais na lei. É isso que essa falsa igreja esconde de todos. Eles não... Abençoado, é impressionante como eles omitem todas as informações em relação à questão antes da lei e depois da lei. Eles escondem. Antes, no antigo pacto, o espírito do homem estava morto por causa do pecado. E somente a sua carne estava ativada. Então, no antigo pacto, a carne estava ativada. Era por isso que havia necessidade, por exemplo, de se matar animais, de se fazer, por exemplo, indulgências em relação à lei de Moisés. A consciência era carnal. Então tudo tinha que ser para a carne, faça ou não faça. Para isso a lei se baseava nisto aqui. Paulo traça aí, vamos ler, uma narrativa do que era a lei de Moisés para que a gente possa entender. E está aqui em Gálatas capítulo 2, do versículo 16 ao versículo 19, que diz ali, olha. Portanto, ninguém, está falando da lei, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Por quê? Porque antes, abençoado, esses costumes eram costume da lei. Então Paulo estava já na graça e mostrando aos abençoados daquele tempo e que a lei tinha ficado para trás. Mas ele mostra como é que era a lei. Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova ou dos sábados, porque os gentios, eles não serviam à lei. E existia, nós já vimos isso em outros vídeos, que muitos, sendo influenciados pelos discípulos de Jesus Nazaré, fazia ainda o povo seguir a lei, não sendo judeu. Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus, ou seja, crescendo na graça e no conhecimento. Então Paulo mostra aqui que a lei naquele tempo era uma lei para quê? Para a carne que estava ativada. Era por isso que eles se envolviam em festas, era uma separação. Não podia comer isso, carne sufocada, não podia no sábado trabalhar, enfim, todas essas indulgências da lei de Moisés. Uma crítica ferrenha de Paulo, claro, que aqui era Cristo inspirando ao apóstolo Paulo. E ele continua nos versos seguintes, que eu vou colocar aqui para a gente acompanhar o raciocínio do apóstolo Paulo, ou seja, Cristo inspirando. Tá aí, a partir do verso 20, vamos ler? Que diz, se pois estáis mortos com Cristo, agora Paulo fala crítica, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças? Que ordenanças eram essas? Da lei. Como se vivesses no mundo. Porque o mundo da carne representava a lei, tais como não toques, não proves, não manuseies. Então você nota aí que hoje o sistema religioso, eles implantam isso na mente das pessoas, a se sacrificarem para obter uma pseudo-salvação. Não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Olha aí. Porque era dos homens. Porque era para a carne a lei, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária,
humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Abençoados, Paulo não está menosprezando a atitude de se conservar, a atitude de fazer aquilo que você acha que tem que ser para se, por exemplo, se preservar a tua vida. Paulo não está desprezando isso. Paulo está comparando, falando que estas coisas, espiritualmente falando, não têm mais valor algum. Então, na lei, tinha valor. Era tudo para a carne. Tinha o seu valor naquela época. E aí você me pergunta, e hoje, André? Hoje não. Então vejam o que Jesus falava das tradições que os homens das igrejas falsas trazem para depois da cruz. Vamos falar do encontro agora de uma mulher, a mulher samaritana. É uma passagem bastante conhecida, que eu acho interessante essa passagem quando Jesus falou algumas coisas ali para aquela mulher. Então, em dado momento, né, aquela mulher samaritana pergunta onde deveria ser a adoração a Deus. Por quê? Porque os samaritanos, pela tradição, faziam isto aonde? Nos montes. Daí veio a tradição, por exemplo, que hoje essa igreja tem de subir montes. Claro que nem todas as denominações, são várias, milhares, não têm o costume mais. Mas a grande maioria acha que deve adorar a Deus no monte, porque é melhor. Entendeu, abençoado? Então tudo vocês veem dentro desse lugar chamado igreja, que não é lugar, essa é a crítica da mensagem, eles subvertem o evangelho, porque eles trazem a lei para o lado de cá. Então é a lei de Moisés. Outra grande mentira que essa igreja não prega para vocês. E os judeus, quando falavam em adoração, apontavam para onde? Para o templo de Jerusalém. Só que naqueles dias estava vigorando realmente a lei de Moisés. Você já viu dois irmãos, às vezes, que brigam, não digo nem brigar, mas discutir, talvez, um tom mais acentuado. Não, porque a minha igreja é melhor do que a sua. Eu já vi abençoados falar, você é de qual igreja? Ah, eu sou da Metodista. E você? Eu sou da Assembleia. Eu sou da Deus e Amor. É melhor do que todas elas. Eu já vi. Só que ambos foram enganados pela grande mentirosa, a igreja. Então Jesus, na lei, informa a mulher samaritana, isso na lei, porque dizia que adorava a Deus em montes. E Jesus dá uma palavra até dura para ela. Vamos ler, abençoados, em João, capítulo 4, versículo 22. Tá aí. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Olha só o que Jesus falava para ela. Porque a salvação vem dos judeus. Olha só. E no verso seguinte, Jesus revela a verdade àquela mulher. Vamos acompanhar aqui. Mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em quê? Na carne? Dentro da igreja? Ou dentro de um templo? Dentro de uma construção? Não. Em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, neste versículo, Jesus fala do espírito do homem, pois o texto apresenta um espírito, aí é interessante, né? Um espírito com letras minúsculas. Então, todas as vezes com o espírito com letras minúsculas, se refere ao espírito do homem. Sendo que, conforme eu falei, nessa época em que Jesus estava vivo, Jesus de Nazaré, o espírito dentro do homem estava morto. Por causa de quê? Por causa do pecado lá de Adão. E somente a carne estava ativada. Mas haveria um tempo, que Jesus fala ali, em que a adoração não teria esse simbolismo de ser somente dentro de uma construção, porque antigamente era. Agora, por que não é mais dentro de uma construção? Por causa disso aqui, olha. Versículo 24. Deus é espírito. E o que? Importa que os que o adoram, ou que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Então, meus queridos irmãos, talvez, para quem não acompanha os estudos que fazemos aqui, não entenda. Quando um pastor, um padre, ou qualquer líder religioso fala em igreja, sinagoga, tabernáculo, enfim, o que ele usar ali, no que ele está se referindo? Ele está se referindo a um encontro de irmãos, que é uma comunhão, ou a um lugar? A um lugar, né? E isso ele faz sem falar.
Porque na sua mente existe gatilhos. Gatilhos mentais que já está instituído, são sofismas que existem dentro da tua cabeça. Então, todas as vezes que se fala igreja, o que lhe vem à mente, abençoado? Isso, quem não está hoje em graça. O que vem à mente? Uma construção. Então, você quer ver como isso funciona? Olha só, abençoados, eu usei até um exemplo bem simples, bem simplório para que você entenda. Tu pega o seu filho ou seu neto pequenininho, olha, e fala assim para ele, desenha uma igreja aí. O que você acha que ele vai desenhar? Você acha que ele vai desenhar um encontro de pessoas? Uma reunião de pessoas? Não, ele vai desenhar uma construção. É assim que funciona na nossa mente. Ou funcionava, pelo menos aqueles que estão em graça hoje estão libertos disso. Mas, amados, ainda está em tempo de mudar a cabeça do seu filho em relação a isso, tá? É só isso que eu te digo. Então veja o que a mulher samaritana disse a respeito desse novo tempo. Se encontra em João, capítulo 4, versículo 25, que diz: a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Então estas verdades bíblicas não é contada por aqueles que continuam alimentando essa grande mentira. Amados, veja na própria vida de Jesus de Nazaré o desprezo que Jesus tratava quando se falava em templo. Porque Jesus ensinava o povo a lei do desapego. Era necessário desapegar. Então Jesus foi ao templo de Jerusalém e ali ensinava. Jesus estava ensinando. Aonde era realmente naqueles dias a casa do Senhor. Porque Cristo ainda não havia ainda inaugurado esse novo e vivo caminho do Espírito. Ou seja, naquele tempo ainda era para a carne. Por isso que Jesus batizou, por isso que Jesus ceiou, por isso que Jesus subiu o monte. Ceiou não, Jesus comemorou a Páscoa. Não tinha sido inaugurado o novo vivo caminho, que é da sua igreja, por exemplo, que somos nós reunidos. Então, chegando no templo, Jesus encontra quem? Os vendilhões. E mete o cacete lá nos caras, expulsando todo mundo. E depois ele ainda diz isso aqui, essa pérola, né, que está em João, capítulo 2, versículo 19. Diz, Jesus respondeu e disse-lhes, derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Jesus foi muito criticado por causa disso, tá? Por que Jesus falou com tanto desprezo ao templo, que era a casa do Senhor? Porque Jesus não veio a ensinar os judeus, e nem ninguém, principalmente nós gentios, a apegar-se a templos, construções, a roupas, as questões da carne, faça, não faça. Não é isso. Jesus veio ensinar o lei a se desapegar. Por quê? Porque o juízo sobre o povo de Israel estava chegando. E era necessário se desprender. Porque esse povo, o povo de Israel, ele iria acertar as contas com Deus no juízo final. E esse juízo final, é o que nós temos em entendimento, aconteceu ali por volta do ano 70. Então Jesus disse que iria destruir o templo. Porém, um novo e vivo caminho estava para ser inaugurado. Que a adoração não seria mais nem em templos e nem em montes, nem muito menos em obras construídas por mãos de homens. Aí no versículo 21 de João capítulo 2, Jesus também solta essa pérola aqui, ó. Mas ele falava do templo do seu corpo. Então os judeus não entenderam, porque eles apontavam para a construção. Tanto que eles falam, Senhor, olha, você demorou tantos anos para ser erguido, e tu em 3 dias vai derrubar? Então Cristo, amados, ensinava naqueles dias ao povo desapegar. Veja o que Cristo está ensinando. Aqueles homens não entenderam nada, porque continuaram com suas práticas. E isso até o dia de hoje, erguendo templos. Aí você me pergunta assim, mas André, quando o povo se reúne para congregar, quando o povo se reúne para ter comunhão, para comungar ali, é uma igreja? Certo? É certo pensar assim ainda? Sim, abençoado. Sendo que aí está no sentido certo. O que eu estou trazendo aqui é o entendimento dos abençoados,
é que estas coisas, as coisas desta vida, não podem ultrapassar o espiritual. Porque são coisas que a gente às vezes deixa de passar. E Paulo foi muito categórico em relação à questão da lei. Paulo falava o quê? Que quem hoje cumpre a lei está obrigado a cumprir toda a lei. E hoje quem se encontra cumprindo a lei está em maldição. Então o certo é o quê? A igreja não é uma construção. Só que os líderes querem que vocês continuem pensando assim. Igreja é reunião dos livres e salvos por Cristo das próprias coisas dos homens. Por isso que aqui nesse canal eu sempre falo, abençoado, aqui eu não estou falando aqui para que você pense igual a mim, porque não é robô. Deus não criou robô, Deus criou você com inteligência para desenvolver a sua intimidade, o seu ministério com Cristo no seu reino. Então, amados, nós aqui da Graça Pura, por exemplo, nós vamos nos reunir aqui no Rio de Janeiro. Não sei como vai ser, porque, olha, nem microfone eu tenho, mas eu vou chegar lá. Abençoados, desde o ano passado, mas infelizmente entrou a pandemia entrou e isso me afastou um pouquinho da ideia de fazer um encontro. Por quê? Porque era todo mundo novo, imagina, no meio da pandemia, sem vacina, era até proibido se reunir, mas agora está liberado, mas eu não sei como eu vou fazer. Por quê? Porque, amados, nós não temos um local, nós não temos nem microfone, tudo bem, microfone ainda vai, que eu ainda tento ainda falar um pouquinho mais alto, é o de menos, mas não temos um local. Foi por isso que eu peguei esse estudo meu sobre a doutrina do inferno, suas manipulações, esse livro que está aí aparecendo para vocês. Por isso que eu peguei esse livro e resolvi fazer o quê? Os abençoados ajudarem a gente aqui para que a gente possa pelo menos alugar um local para que nós possamos nos reunir como igreja. Não que ali vai ser a igreja. Não que aquele templo ali vai ser um lugar onde a casa do Senhor. A casa do Senhor somos nós somos templo do Espírito Santo. Aquele que se une ao Senhor é um só com Ele. Então tá aí o convite, se você quer nos ajudar, abençoado, nós aceitamos a sua ajuda. Precisamos de você. Eu sou humilde para falar isso. Nós precisamos. Eu não tenho condições de bancar tudo sozinho, não tenho. Mas tenho o desejo de começar uma reunião aqui no Rio de Janeiro. Então os abençoados que quiserem ajudar a nós aqui da Graça Pura, fique à vontade de me procurar no WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer, tá, de receber você, para que você possa estar nos ajudando. Também, se você tiver interesse em adquirir o livro, é gratuito, você não paga nada. Tá bom, abençoado? Eu sei que tem muita gente aí que às vezes até quer ajudar, mas não tem. Então, não vai ser por isso que você vai deixar de ter acesso a esse livro, tá bom? Então, ali vai ser o quê? Um local de reunião. Não uma igreja, porque a igreja somos nós. A igreja vai ser você quando estiver ali, reunido. Então, depois que saiu todo mundo do recinto, é apenas um lugar, uma construção. Então, a valorização é espiritual e não pela construção. É por isso que esses homens hoje estão aí no poder. Amados, vocês sabiam que hoje essa igreja conta uma outra grande mentira, que não existe salvação fora dessa igreja. E o que é isso? Isso é um axioma. Você sabe o que é um axioma, abençoado? Na lógica tradicional, um axioma ou um postulado, uma sentença ou proposição que não é provada ou demonstrada e é considerada como óbvia ou como um consenso inicial necessário para a construção ou aceitação de uma teoria. Ou seja, eles não têm como provar. Não tem como provar isso. Porém, é uma questão óbvia. Isso na mente das pessoas. As pessoas vão à igreja para quê? Para se salvarem. Então não há salvação fora da igreja. Só há salvação fora da igreja. Olha só. Porque eles não entendem o sentido da salvação. Então isso serve o quê? Para a construção desses gatilhos mentais. Ou aceitação de uma teoria que não pode se comprovar. Porque na Bíblia não tem isso. Na Bíblia não tem dizendo que você tem que ir para a igreja para ser salvo. Muito menos para ser salvo. Para ir para a igreja e muito menos para ser salvo. Só que esses homens empurraram isso goela abaixo dos seres humanos durante 2000 anos. Estão aí. E hoje essa teoria, que não tem como provar biblicamente, está caindo por terra.
A salvação está justamente em sair de sair. Em sair de quê, André? Do sistema. Da falsa igreja. Uma igreja que promove a mentira. Então o conceito como igreja, sendo uma construção, perdurou o quê? Até a cruz. Isso. Aí o que eles fazem? Eles não falam a verdade, que tem que ser falada. Eles trouxeram isso para depois da cruz. Porque continuar com esse pensamento só levam as pessoas à escravidão. Abençoados, eu até entendo que naquele tempo, quando Jesus havia morrido, os discípulos, o apóstolo Paulo havia morrido, então havia, assim, momentos escuros, de trevas, para aquelas pessoas que ficaram ali. Eu até entendo, mas muitos fizeram comunidade. Eles vendiam as coisas que tinham e se juntavam às comunidades cristãs daquela época no Reino de Roma. Só que não era igreja, era comunidade. Então, naquele período, se fazia necessário ser assim. Hoje ninguém vai fazer isso, né, abençoado? Vem para cá, vende o que tu tem, vem para cá. Não, ninguém mais faz isso. Mas está hoje as igrejas pregando dê o seu melhor a Deus. Tem pessoas que vendem suas casas para dar para a igreja. Vocês vejam bem aquela modelo, Andressa Surak, ela hoje está na situação que está. Por quê? Porque ela durante o tempo foi enganada na Igreja Universal e hoje está na justiça, querendo tudo que ela botou lá dentro da igreja. E não está errada, não. Então, esse tipo de pensamento leva as pessoas o quê? À escravidão. Por isso é que há tanta diferença dentre eles nas regras de salvação. Há igrejas, né, a construção lá dos homens, em que seu axioma diz que se usar bermuda, as pessoas vão para o inferno. Há outras igrejas construídas pelas mãos dos homens que diz que se sujeito faltar 3 cultos de Santa Ceia, ele está excluído. Automaticamente, uma pessoa excluída pelo homem e também está excluída de Deus, vai para o inferno. Porque eles usam aquele versículo fora de contexto, que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Essa pessoa vai para o inferno. E qual que está certa? Qual o axioma que está certo? Qual o gatilho que eles colocaram na mente das pessoas que estão certas? Por isso que as pessoas estão enlouquecendo. O fato é que o que antes era impossível, adorar ao Senhor em espírito e em verdade, quando Jesus falou ali, hoje é possível. Porque o espírito do homem foi o quê? Vivificado. Uns foram ressuscitados. Aquele povo que viveu ali entre o período da morte de Jesus até o ano 70, eles foram, ou da lei até depois da cruz, até ali por volta do ano 70, eles foram o quê? Ressuscitados. Nós o quê? Já nascemos o quê? Já nascemos livres. Glória a Deus. Nosso espírito já está vivo, está vivo. Efésios capítulo 2, versículo 1. Vamos ler. Efésios capítulo 2, estamos encerrando essa mensagem. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Esse em ofensas e pecados é o quê? É na lei de Moisés. Paulo estava falando da lei para aquele povo dali. Aquele povo ali foi vivificado, ressuscitou. Nós não, nós já nascemos vivos. O nosso espírito já nasce livre. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Quem estava morto ali não é abençoado. Quem passou da morte para a vida foram eles. Nós já nascemos em um novo mundo, em um mundo novo, em novos céus e nova terra. Um novo e vivo caminho, o caminho do Espírito. Não da lei, não da carne, mas sim da livre. Por isso que outra grande mentira da falsa igreja está em pregar que o sacrifício do corpo é usado para atingir a salvação, santidade e salvação. E isso é uma mentira. Isso é prisão. Isso é escravidão. Hoje, amados, Deus não aceita o seu sacrifício como santidade. Deus não precisa do teu sacrifício para te salvar, porque a única salvação que Deus quer que você tenha acesso é a salvação da mente, destas coisas da carne, porque no Espírito somos salvos. Somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 7, eu vou provar para você. Está aí escrito, Romanos capítulo 8, versículo 7, diz: Porquanto a inclinação da carne é o quê? Inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus,
nem em verdade o pode ser. Só que aqui vocês sabem que a igreja, a falsa igreja, distorce, porque eles colocam que a inclinação da carne são as coisas mais. Só que não é. Porque não pode ser. Ali está dizendo que não é sujeito à lei de Deus. Então é todas as coisas. A igreja mentirosa ensina que são as coisas mais, conforme eu falei. Amados, tantas coisas boas como as coisas mais são praticadas pela carne. E aí diz o que o texto? Deus não aceita. Agora, quem pensa em fazer jejum, quem pensa que está agradando a Deus, não está. Deus não aceita a tua inclinação da carne. Nem boa, nem ruim. Porque não serve, amados. A carne não se sujeita a Deus. Está aí a lei de Moisés, foi uma prova de que Israel só caía em condenação. E Deus se fazia presente no templo. Agora, André, eu posso levar uma vida leviana? Pode, vai lá. Vive uma vida leviana. Agora você escolhe e você é prisioneiro dela. Não é isso que eu estou falando. Então, amados, essa igreja aí, que está na terra, ela está cheia de axiomas. Olha, a nossa mente, ela está cheia de gatilhos ainda. Às vezes, quando eu vou falando certas coisas aqui, que alguns abençoados se levantam, né? E de repente não entende, isso são os gatilhos. Olha só quantos gatilhos, quantos axiomas. A oração das 18 horas com um copo em cima ali do rádio. Hoje não é rádio, hoje é YouTube, tá cheio de pastor das 18 horas aí. Né? Orar de madrugada com a boca no pó. Axioma. Fazer penitências. Depois de confessar o pecado lá, confessionário para o padre. Quando você ouve essa palavra congregar, amados, o que lhe vem à mente? O que você pensa? Você pensa que a tradução dessa palavra é algo muito mais profundo. É uma intimidade com Cristo. É uma intimidade conosco, entre nós. É isso que lhe vem à mente? Você do sistema religioso é isso? Claro que não. Congregar para você é domingo, de 19 às 21 horas. Quarta-feira, de 19 às 21 horas. É escola bíblica, é escola dominical. Culto do jovem. Isso para vocês é congregar, mas é algo muito mais profundo que isso. Abençoados, olha, eles adoram esse versículo aqui, ó. Hebreus capítulo 10, versículo 25. O sistema adora, e nesse versículo nós vamos encerrar. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Paulo apontava que essa reunião era uma reunião que tinha um objetivo. Era de que eles ficassem ligados, porque o dia do juízo estava chegando sobre Israel. E chegou de forma feia. Quem aí tem o livro de Flávio Joséfo, que conta a história dos hebreus, sabe do que eu estou falando. Qualquer dia eu vou trazer aqui uma mensagem só do livro, abençoado. Sendo que os legalistas usam esse versículo para forçar a ideia que nesse texto está se referindo a uma Assembleia de Deus, a uma metodista, a igreja de Santo Antônio, a igreja de São Jorge. Claro que não. E o que a graça está fazendo conosco? Está nos ensinando. Por isso que nós estamos reaprendendo a congregar. Amados, aqui congregamos o tempo todo. Tem uma vinheta da rádio, né, da Rádio Graça Pura, que fala justamente sobre isso, né? Congregando em 360 graus. Por quê? Porque o congregar é algo de muita intimidade. Eu, por exemplo, durante o meu dia, durante a minha rotina, eu procuro identificar momentos em que eu posso estar congregando com alguém. Eu fico ligado. Às vezes, quando a pessoa ali fala uma coisinha, eu já, deixa eu daqui dar uma mensagem para ela. Eu já lanço uma mensagem para ela, uma mensagem do Evangelho. Sem falar do Evangelho. A essência. O que eu estou fazendo ali com aquela pessoa? Estou congregando com ela. Agora, amados, é claro que podemos sim nos reunir como igreja. Aí é diferente de reunir na igreja, se reunir como igreja. É diferente. Isso não é uma besteira, conforme eu falei, isso é muito sério. Porque templo, construção, remete à lei. Lei é maldição e pronto, acabou. Porque durante muitos e muitos séculos, essa entidade criou super-homens.
Veja aí, os donos dos terreiros, os donos do altar. E hoje esses grandes xerifes estão aí mandando nas pessoas. Eu poderia citar um monte deles aí. Tem o Malafaia, que vocês conhecem. Tem o Soares. Tem o Edir Macedo. Tem os Papa. Né? O Papa. Os cardeais. Tem os felicianos. Por isto que o Senhor tem levantado um povo e dando o que é esse povo? A luz, a revelação, para que possa consertar estas coisas. Aqui o nosso objetivo, abençoados, que fique bem claro, o nosso objetivo não é que se acabem estes lugares. Eles têm que continuar a existir. Porém, o fato é que hoje, cada vez mais, as pessoas estão começando a pensar. Nós estamos diante de uma revolução. Aí você talvez me pergunte assim, mas André, por que eles não ensinam a verdade para o povo? Preferem continuar nesses axiomas, nestes engodos? Eu encontrei 3 motivos, é claro que tem muito mais motivos, mas eu encontrei 3 motivos. O primeiro motivo, porque eles não promovem a verdade, é pelo poder. Se eles vierem a público dizer que eles estavam mentindo quanto a estas questões, eles perderão o quê? A credibilidade e o poder que ele tem sobre a mente das pessoas. Veja quantos privilégios os líderes do sistema têm. Desde o simples comentário assim, olha, ali vai... A pessoa vê um pastor, né, fala assim, ali vai um homem de Deus. Isso aí é um privilégio. Como privilégios no meio político, que nós estamos vendo aí. Privilégios no meio financeiro desse país. Igrejas não pagam impostos. E suas dívidas milionárias são perdoadas. Ou, melhor, perdoadas não, tem que entrar no bolso do governo. E o governo aumenta o imposto. Então o primeiro grande motivo é esse poder que dá. Ninguém vai chegar hoje e falar, tudo aqui é uma mentira. Não vai. Segundo motivo, falta de conhecimento. Falta de revelação. Esse é um clássico. E a cada geração que passa, mais essa falsa igreja se afasta dos conceitos bíblicos. Vocês já observaram como é que é os cultos dele? As mensagens dele? Já viu como é que tá as mensagens, principalmente aí na denominação chamada protestante, né? Essa facção que é filho da católica, as filhas da católica. Vai lá ver, assistir um pastor. Eles usam vários recursos psicológicos, recursos visuais. Quando você chega na igreja, só falta a poltrona ter reclinável, ser reclinável. Um conforto, um recurso de conforto do local. E a palavra que é bom? Nada. Mas mesmo assim, como o primeiro grupo, não podemos dizer que eles estão imunes a essa falta de conhecimento. Porque eles têm acesso, se quiserem, às informações, como eu e você estamos tendo aqui. E nós, a diferença é que Cristo em nós rompeu com o sistema religioso. É isso. É Cristo em nós. Essa força é o Espírito Santo. É a palavra revelada em ação nas nossas vidas. O terceiro motivo, por torpe ganância. Ou seja, isso dá dinheiro. Porque eles iriam querer uma reforma séria dentro da Bíblia, se isso está trazendo dinheiro a ele. Se essa reforma vai tocar no que sustentam esses líderes. Afinal, o ditado diz que em time que está vencendo não se mexe, né? É claro, conforme eu falei, que existem mais motivos porque estes homens que hoje estão sentados em cima da Bíblia não querem abri-la e mostrar a verdade para o povo. Preferem fazer discursos psicológicos, discurso de autoajuda para que você se sinta bem até um determinado período da semana. Porque quando os problemas se avolumam, eles vêm para cima da gente, quando os problemas chegam à nossa vida, vamos perdendo. Porque o que é falado desses lugares não traz poder e nem mudanças de vida. É por isso que faz necessário você voltar na quinta, na sexta, porque a palavra que eles pregam não tem poder. Então nós chegamos à conclusão que a grande mentira contada na igreja, e eu considero a maior delas todas, é dizer que não há salvação fora da igreja. Muito pelo contrário, isso é uma mentira. Só há. A salvação é sair desse sistema, fora dessa falsa igreja que está aí. Saia da igreja de paredes e venha para a verdadeira igreja de Cristo. Isso aí
é um grande sofisma, um axioma criado por eles, que funciona hoje como um gatilho, está na sua mente, pronto a ser disparado quando você pensar em se afastar desse sistema. Eles querem é que vocês continuem pensando que igreja é um lugar físico, como uma placa identificando a entrada, e que não existe salvação fora disso. Aí que denominamos o sistema religioso. Bom, amados, eu espero ter sido claro nessa minha abordagem. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê aí a qualquer momento. Graça e paz aí para vocês e um excelente dia, uma excelente tarde ou uma excelente noite ou madrugada, dependendo da hora que você acesse esse vídeo. Ok?